poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Entra no ar agora mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, direto de Goiânia, nos estúdios do Seminário Presbiteriano Brasil Central, para todo o Brasil e mundo. Obrigado você que nos acompanha. Um grande abraço para você. Eu sou o Natsan e comigo o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Saudação a todos vocês, queridos ouvintes, aqueles que nos acompanham, como o Natsan Matias já falou, através de tantas mídias disponíveis hoje, graças a Deus pela tecnologia, né? Amém. Graças a Deus por isso. Muito obrigado pela sua audiência, seu apoio e suas orações. A nossa expectativa é que o programa de hoje seja uma bênção na sua vida. Amém? A pergunta hoje vem do Wagner Peixoto, de São Paulo, capital, e o tema gira em torno de tentação e pecado. O Wagner Peixoto, ele mora em São Paulo, como foi dito, disse que após conhecer a igreja presbiteriana, ele ficou por lá, porque é uma verdadeira, segundo ele diz, é uma verdadeira escola de teologia. Eu gostaria que todas fossem, né? Então, pois é. Pelo menos essa aí que ele está. Pelo menos essa que ele está. Exato. E ele então tem uma dúvida e gostaria de perguntar, e usa 2 versículos, sem o contexto, apenas para tratar do assunto. Ele diz em 1 Coríntios 10:13. O segundo texto é o de Tiago 1:14. Eu vou deixar o pastor ler depois os versículos. A gente economiza tempo com isso. Então, ele está pensando sobre pecado, sobre a voz da consciência humana, dos questionamentos feitos pela serpente ou Satanás. Enfim, ele quer, então, um esclarecimento sobre o pecado, sobre a tentação. E ele até coloca comum ou uma tentação maligna, se tem diferença, se não tem a mesma coisa, enfim. Olá, Wagner e queridos ouvintes aí da querida cidade de São Paulo. A nossa saudação, obrigado pela sua pergunta. Ela é, na verdade, uma pergunta muito recorrente que as pessoas costumam confrontar de vez em quando, né? Se o desejo de fazer coisas ruins, os pensamentos impuros que aparecem na cabeça, as emoções apaixonadas e equivocadas que brotam do nosso coração, qual a origem delas? Elas vêm do diabo, são interferência de espíritos imundos no nosso coração e na nossa mente e na nossa vontade, ou elas procedem somente da nossa natureza carnal e pecaminosa? Eu creio que no fundo a pergunta é essa mesmo. Eu também muitas vezes me peguei, não é, tentando identificar a origem desses desejos, né, desses pensamentos que infestaram minha mente, o meu coração, e perturbaram, não é, a minha tranquilidade e a minha paz. Pois então, Wagner, você cita aqui 2 versículos, né? Um na primeira carta aos Coríntios e o outro na carta de Tiago, e fazendo a pergunta se há distinção entre tentação que parte do nosso próprio coração e aquela tentação maligna, não é? Então, já de cara assim, depois eu vou entrar na interpretação dos versículos, já de cara assim, eu diria para você que quase sempre não tem como a gente discernir, porque são muito parecidos, não é? Pode haver situações em que nós estamos debaixo de um ataque de espíritos malignos que tentam nos enganar, nos seduzir e nos levar ao pecado, e eles podem até oprimir, inclusive. E há outras situações em que a nossa natureza corrompida e pecaminosa gera todo esse tipo de sentimentos, pensamentos, ideias, né, que nos perturbam também e que querem nos afastar de Deus. Ou seja, na prática, os efeitos são os mesmos. A origem pode ser o coração ou um ataque de espíritos imundos, mas o efeito vai ser o mesmo. Aquela vontade, aqueles pensamentos, aqueles desejos que são contrários à palavra de Deus. E, portanto, Wagner, a nossa reação, ela sempre vai ser a mesma. Resistir,
dizer não, fugir, combater e não ceder à tentação, quer ela esteja vindo de espíritos maus ou quer elas estejam vindo do nosso próprio coração. A Bíblia sempre nos ensina, ou num caso ou no outro, a proceder exatamente da mesma maneira. Quer dizer que na prática não vai fazer muita diferença, não é? Por exemplo, você está num determinado local e de repente passa uma mulher, não é? Atraente, vestida de maneira sensual, e você se sente tentado a olhar para ela, a cobiçá-la no seu coração, em alguns casos até se imaginar, não é? Com ela ou coisa dessa natureza. A pergunta é, de onde está vindo esse desejo? Pode ser um espírito mau, não é? Espírito que esteja estimulando, não é, você a querer cometer adultério, porque Jesus disse que quem olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Então pode ser um ataque satânico. Ou pode ser o seu próprio coração, a maldade suficiente no coração humano para querer essas coisas sem que seja necessária a interferência de Satanás. Quer num caso, quer no outro, independente de onde vem a origem, a sua atitude vai ser a mesma como cristão, desviar o olhar, né? Não deixar o pensamento se desenvolver e imediatamente ocupar sua mente com coisas boas, de preferência com a palavra de Deus, lembrar desse versículo que Cristo falou, de que quem olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela, ou lembrar aquela passagem de Paulo que diz que nós devemos ocupar a nossa mente com aquilo que é bom, justo, agradável e assim por diante, e simplesmente dizer não para a tentação, ok? É interessante que às vezes alguém pode ceder a essa tentação, né? E depois, uma vez pego, tem sempre aquela coisa clássica, foi o diabo. Foi o diabo, né? Pode ter sido o diabo que tentou, né? Mas quem olhou não foi o diabo, não. Você não foi possesso, né? Para ir para a cama com a moça e tal. Não, de jeito nenhum. Bom, mas agora vamos dar uma olhadinha nas duas passagens, né, que o Wagner menciona aqui. A primeira está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 13. Ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Como sempre, o contexto vai nos ajudar a compreender essa passagem, Nádia. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo está tratando aqui nos capítulos 8, 9 e 10 dessa carta de uma questão a respeito de comida sacrificada a ídolos. A igreja de Corinto estava dividida entre aqueles que achavam que não era para comer carne, porque possivelmente tinha sido sacrificada a ídolos no ambiente lá da cidade de Corinto, que era muito idólatra, e havia o grupo chamado dos fortes, que dizia que a carne em si, ela não é pecaminosa e que você podia comer à vontade, não é? Aí a dificuldade era que alguns desses irmãos que achavam que não tinham problema nenhum, eles estavam até se arriscando a ir para festas que haviam nos templos pagãos, onde tinha churrascada, não é? Talvez a convite dos amigos, e lá participar das festividades para comer carne e tudo mais. Paulo, então, dirige o capítulo 10 a esses irmãos que se achavam fortes, não é? E que, por isso, se atreviam a entrar em ambientes onde eles facilmente poderiam ser tentados. Aí Paulo começa o capítulo 10 lembrando da história de Israel no Antigo Testamento, e especialmente a peregrinação no deserto, que os israelitas tiveram muitos privilégios. Eles comeram o pão que caiu do céu, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles beberam água da rocha, tudo isso simbolizava a presença de Cristo Jesus, mas no final Deus não se agradou da maioria deles e eles ficaram prostrados no deserto. E Paulo pergunta por quê? E a resposta é que eles cobiçaram as coisas mais. Eles comeram carne sacrificada a ídolo, eles praticaram a imoralidade, praticaram a idolatria, eles tentaram a Deus, eles murmuraram. E aí Paulo diz no verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa. E aí no verso 12 ele diz, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo, então, está se referindo àqueles irmãos que achavam que eram fortes o suficiente para entrar num templo pagão, comer carne sacrificada a ídolo e sair ileso, não é? Paulo diz, olha, cuidado, não mexe com o diabo com vara curta, né? Aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. E aí ele diz, então, essa passagem que o Wagner citou, não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais suportar. O que é que Paulo está dizendo? Que quando nós somos tentados, Deus abre a porta para que a gente possa suportar. Como é que ele faz isso? Ele faz isso restringindo o poder de Satanás e o poder da tentação na nossa vida. Porque se Deus não restringisse a ação do diabo na nossa vida, nós certamente cairíamos na tentação devido ao poder e à influência que o diabo tem sobre nós. Mas Deus, que é fiel, ele não vai permitir que o diabo nos tente mais do que aquilo que nós podemos suportar. Ele vai nos dar o escape. Ele vai permitir o escape, ou seja, uma saída daquela situação onde nós não tenhamos que cair no pecado. Mas, aqui é que está o ponto. Se você mesmo se joga na tentação, se você entra no covil dos leões por designação própria, então não há nenhuma garantia de que Deus vai lhe sustentar. É a mesma coisa de você pular do alto do edifício e dizer a Deus, Deus, me segura, né? Não deixa que eu morra. Você vai tentar a Deus. É a mesma coisa de você entrar num bordel, você entrar numa zona de prostituição, você ir para uma balada e dizer assim, Deus, não deixa eu pecar. Então você está tentando a Deus, e aí essa passagem, ela está dizendo, se a tentação vem a você, você tem a garantia de que você pode vencê-la. Exato. Mas se você mesmo se mete numa situação complicada, se você mesmo provoca o pecado, entrando em situações delicadas, você não tem nenhuma garantia da parte de Deus de que Deus vai abrir a porta e lhe dar o escape. Você procurou o problema, né? Então, isso é uma questão. Agora, então, aqui nesse caso, a tentação, mais uma vez, ela tanto pode vir da nossa carne, como ela pode vir de espíritos satânicos. Mas se você deu ocasião para isso, né, a própria Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Mas se você dá lugar ao diabo, se você está nesse namoro impuro, é um namoro cheio de intimidade, você está provocando o próximo passo, que é ir para a cama com alguém que não é sua esposa ou não é seu marido, né? Está provocando a Deus. Se você frequenta determinados ambientes juntamente com pessoas que não são crentes, não são tementes a Deus, então o pecado jaz à porta, não é? Está a um passo disso. Jesus disse, a carne é fraca, embora o espírito esteja pronto, por isso vigiai e orai. Ou seja, o crente não deve somente fugir do pecado, mas de todas as ocasiões que podem levá-lo a pecar, porque ou da sua carne ou dos espíritos maus virá a tentação, e aí ele não tem garantia nenhuma da parte de Deus de que ele não vai pecar. Sim. Agora, se a tentação vem sobre nós, se Satanás vem sobre nós, então Deus promete nos dar o escape. A segunda passagem que ele falou, e aqui meu tempo já acabou, né? É Tiago capítulo 1, verso 14, onde ele fala que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. As duas passagens não se excluem, não é? Como nós dissemos, a nossa própria cobiça nos atrai e nos tenta, e o diabo também faz isso, ele é chamado tentador, não é? Exatamente porque ele tenta. E como eu disse, não importa se é do diabo ou se é da nossa própria cobiça. Sempre o tratamento é o mesmo. Fuja, não dê ocasião. Né? Diga não, mortifique essas tentações. Não dê a segunda olhada, vira os olhos, ocupa o pensamento com outras coisas. Fuja da tentação, não importa de onde ela vem. É isso aí, um excelente conselho que vem embasado nas Escrituras Sagradas. Nós citamos alguns assuntos que você pode se inteirar um pouco mais em outros programas. É um programa chamado Demônios, Poder e Autoridade de Deus. É o 244, programa 244. Escandalizar irmãos, quando vai falar sobre o contexto aí de Coríntios, né, quando fala sobre comer ou não comer, o 239. E também o texto que fala, arranca aquele membro que te faz pecar, que é uma postura firme contra o pecado, programa 228, tá bom? Se você não pegou, dê um replay aí que você vai ver. Grande abraço, pastor. Muito obrigado, Nathan, a você também, querido ouvinte, que Deus o abençoe e fuja da tentação e do pecado. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos.
um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71 Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.